Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula dessa série de 3 aulas gratuitas que a gente está disponibilizando para você, beleza? Hoje nós vamos entrar na parte técnica das colheitadeiras saca-palha da linha verde. Nós vamos dar alguns problemas e as soluções dos mesmos. Esse tipo de máquina, ele tem alguns problemas recorrentes, né? Tanto pela falta de cuidado como por alguns problemas da máquina mesmo, por desgaste do tempo, enfim, por vários motivos, por várias situações. Então eu vou mostrar para vocês como ocorre esse problema e a solução desses problemas. Então me acompanhem que hoje o bicho vai pegar na parte técnica. Então pessoal, eu vou começar a falar sobre as caixas de peneira. Muitas vezes a gente se depara aí com caixas de peneira trincadas. Vou colocar imagens aí para você ver. Caixa de peneira trincada justamente nessas posições que você vê na imagem, ou seja, aonde a gente tem os mancais parafusados, tanto o mancal do eixo central, que fica aqui atrás do elevador, quanto os mancais de trás, dos braços traseiros. Okay? No bandejão também, ali onde temos a suspensão do bandejão, o eixo de suspensão do bandejão, aqueles parafusos que ficam no bandejão, que sustentam os mancais do eixo de suspensão do bandejão, acabam quebrando aquela estrutura, até muitas vezes entrando para dentro da lata e dificultando o trabalho, certo? Por que acontece a quebra da caixa de peneira? Por que acontece essa trinca nas laterais, ali onde se prende o mancal? Primeiramente, pessoal, nós temos que entender que essas buchas de borracha, eu tenho aqui, por exemplo, um braço de uma caixa de peneira de uma 1570, certo? Nós temos que entender que essas borrachas, elas servem para que o impacto do trabalho das caixas de peneira seja amortecido, certo? Então, se eu não tenho borrachas boas, esse impacto ele vai ser muito maior e vai dar uma vibração, vai dar uma pancada muito maior nas caixas de peneira, o que acontece de começar a trincar ali a estrutura das caixas, certo? Então, um ponto muito importante e primeiro que a gente tem que observar é buchas de qualidade. Nós temos buchas no mercado aí que só de você pegar e ver que ela é dura, que ela não é macia, você já vê que não é de boa qualidade. Então, atenção às buchas de caixa de peneira. Segundo, é uma montagem bem feita. A montagem ela precisa ser bem feita, ela precisa ser no ponto, E o que é o ponto? A gente sabe que aqui, por exemplo, nesse mancal, nós temos a bucha que trabalha o sentido de trabalho da caixa de peneira, digamos que é aqui. Então nós temos um percurso em que essa borracha vai ter uma torção. Então a hora que você fizer o aperto da caixa de peneira, você tem que fazer esse aperto quando esse percurso estiver no meio do caminho. Esse é o ponto. Mas na colheitadeira também existem algumas ferramentas e existe uma posição em que você acerta aquela posição e você tem como base, como referência para deixar no ponto a caixa de peneira. É essa que eu estou colocando na imagem aí. Estando alinhado esse L, com o desenho que eu tenho ali na engrenagem e você observando que está tudo centralizado, então é aí que é o ponto correto de aperto dos parafusos, dos mancais, das caixas de peneiras, ok? Então, como eu dizia, essa borracha ela tem um percurso, o trabalho aqui da caixa de peneira para lá e para cá. Então, essa borracha ela vai trabalhar nesse sentido, vai ter um percurso fixo, digamos assim. O que acontece se eu apertar fora do ponto? Eu tenho aqui o mancal, eu tenho o parafuso, certo? Vou colocar aqui para dar um exemplo. Olha só. Então, digamos que o percurso de trabalho é esse aqui, ó. Então, se eu aperto no centro, a torção dessa borracha, se eu aperto no ponto, a torção dessa borracha, ela vai ser daqui até aqui e daqui
até aqui. É isso que a borracha vai torcer, certo? Porque aqui, quando ela chegar aqui no centro, ela vai estar no ponto morto, certo? Agora imagina se eu apertar essa borracha quando estiver nessa posição. Olha só a torção que ela vai ter até chegar no outro lado. Então ela vai ter uma torção enorme e isso vai acabar acontecendo o quê? Do centro dessa bucha se descolar, rasgar. Isso acontece bastante. Nós temos aqui um exemplo. Faz parte. Nós temos aqui um exemplo, pessoal. Olha só, foi o que aconteceu nesse exemplo. Isso aqui é um braço de uma caixa de peneira de uma 1550. É igual da 14, 1175, enfim. Olha só, essa bucha está totalmente solta aqui, ó. Olha só. Ó, essa bucha ela torceu ali dentro. Não tem mais condições de ser usada. Uma, porque talvez não tenha sido apertada no ponto. E outra, porque essa bucha aqui não é uma bucha de qualidade. Então, tenho dois fatores aí que podem agravar a situação, certo? Então, bucha de má qualidade e aperto fora do ponto. E isso vai acabar quebrando caixa de peneira. Outra coisa que pode acontecer, por falta de cuidados na manutenção, né? E cuidados, quando eu digo cuidados, é você ter cuidado com a peça que você vai comprar, com a mão de obra que você vai aplicar na sua colheitadeira, com a observação diária ao trabalhar. Mas enfim, olha só esse eixo. Esse aqui é o eixo central que liga ali onde pega os braços, né, onde vai ter o movimento da caixa de peneira, é o eixo principal, certo? Ele vai no meio entre bandejão e caixa de peneira. Quem já trocou esse eixo aqui sabe que é bem fácil. Só que não. Enfim, esse eixo aqui, quando você tem buchas pifadas ou uma montagem mal feita, pode ocorrer de quebrar, né? Então esse eixo muitas vezes ele quebra, tá? Aqui na ponta, né? Principalmente na ponta aqui. E quando ele quebra, às vezes o pessoal comete o erro de trocar apenas o eixo e não verificar o restante, e não trocar o restante das buchas, porque se ele quebrou, provavelmente aconteceu o seguinte: se ele quebrou, o restante do sistema de caixa de peneira também trabalhou meio atravessado, por um tempo até a pessoa notar que o eixo quebrou. Ah, mas como é que não ia notar? Não dá. Às vezes dá um barulho quando quebra, mas às vezes o operador não nota e ele trabalha um dia, e aí depende muito, obviamente, da qualidade do operador, mas às vezes não nota. E aí trabalhou aí, digamos, 2, 3 horas com esse eixo quebrado e acabou comprometendo também outras estruturas do sistema de caixa de peneira. Então é muito importante que se faça uma verificação de todo o sistema quando quebra esse eixo, certo? Da mesma forma, esse outro eixo aqui. O que é isso, Pedro? Isso é o eixo de suspensão do bandejão. Eu tenho aqui duas buchas. O código dessas buchas é P4200, as buchas menores, né? Nós temos 4 buchas aqui, dessa mesma bucha, e 4 buchas nas caixas de peneiras, na caixa de peneira inferior, na parte traseira da máquina, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes quando quebra esse eixo, o pessoal esquece que isso aqui existe e não verifica embaixo se não trincou, se não danificou alguma coisa no bandejão, se não entortou esse eixo. E da mesma forma, o contrário. Quando quebra esse eixo, o pessoal trabalha um pouco, e isso aqui acaba, a própria extensão do bandejão acaba roçando nos suportes da estrutura da máquina e vai forçando. Então o pessoal vai lá, às vezes solda ou troca esse eixo, né, esse braço de suspensão, e não verifica o restante. Porém, quando ocorre a quebra de qualquer componente do sistema de caixa de peneira,
a caixa de peneira, o bandejão, todo esse sistema, ele não trabalha certinho, ele trabalha um pouco enviesado, atravessado. Então, obrigatoriamente, pessoal, quando quebrar um eixo, quando quebrar um braço, verifique todo o sistema de caixa de peneira, ok? Senão, você vai ter mais problemas ainda. Além de quebrar esse aqui, você vai só trocar ele, não vai conferir o restante, vai quebrar o resto e aí é só problema, beleza? Também eu tenho, pessoal, as rótulas. As rótulas muitas vezes elas criam folga, né? As rótulas elas criam folga e também vão dando uma vibração maior, vão dando um impacto maior na caixa de peneira, ok? Então acaba quebrando, trincando ali, né, nos mancais, onde a gente já havia falado. E com o tempo isso vai ocasionar muitos problemas. Você vai perder caixa de peneira, perder tanto a superior quanto a inferior e também o bandejão, além da estrutura da máquina. Nós temos um exemplo da lateral da colheitadeira ali que acaba trabalhando enviesado e forçando demais a vedação e acaba afinando a lata e rasgando a lateral da máquina. Isso acontece também por falta de cuidados ao montar o bandejão, ao montar a caixa de peneira. Então a solução disso o que é, Pedro? A solução é cuidado com a manutenção, como eu já falei, e esse cuidado é compra adequada de peças boas, buchas boas, é montagem correta. Então, sempre se certificando de que as posições estão corretas, né? Os mancais estão alinhados e depois apertar no ponto. Qual que é o ponto, Pedro? O ponto é esse aí que eu vou mostrar agora, né? Que eu já mostrei antes e vou botar de novo a imagem. Esse é o ponto, ok? Beleza, pessoal? Então, quem quiser mais detalhes aí sobre essas caixas de peneira, pode colocar lá na caixinha que a gente vai deixar no Instagram, beleza? Porque agora nós vamos partir para outro problema. E qual que é o outro problema? O problema é, agora vamos partir para um problema hidráulico, pessoal. Muitas vezes nessas colheitadeiras aí o pessoal reclama que o cano, o tubo descarregador, ele está abrindo e vai até a metade, para e você tem que religar o interruptor lá novamente para ele abrir até o final. O master está lento, o molinete também está muito lento para subir e descer. O que acontece? Nós temos ali no comando uma peça, uma válvula, um corpo do comando, né? Isso eu estou falando de 1450, 1550, chamado divisor lógico. No divisor lógico, o que é esse divisor lógico? Esse divisor lógico, ele, como já diz o nome, ele divide o fluxo de óleo para as funções primárias e secundárias. O que seria a função primária? A função primária é basicamente levantar e erguer a plataforma, baixar e levantar a plataforma. E o secundário é master, molinete, certo? Então, o tubo descarregador. Então, quando é afetada essa distribuição do óleo, principalmente, né, esse problema que eu estou falando, porque podem ocorrer vários problemas no divisor lógico, mas em específico esse, quando você tem lentidão nas funções secundárias, tubo descarregador, abertura e fechamento de tubo descarregador, levantar e baixar molinete, inclinação lateral, você pode ter a válvula do divisor lógico com os anéis O-ring rompidos, certo? Então a solução disso é bem simples. Eu vou mostrar para vocês agora como que é o comando, certo? Vamos botar aqui o comando, vou mostrar a válvula para vocês, certo? Então aonde fica o divisor lógico do comando, pessoal? Fica aqui na entrada, bem no meio do comando, onde entram essas duas mangueiras. E aqui eu preciso remover essa proteção aqui dos solenoides para mim chegar na válvula, certo? Então eu vou tirar aqui o solenoide e eu vou remover essa válvula, tá bom? Vou colocar a foto para vocês verem, eu não vou tirar essa aqui, mas vou colocar uma foto de uma válvula removida, ok? Então eu vou tirar essa válvula e vou fazer a verificação da borracha. O divisor lógico é bem aqui também onde tem esse parafuso Allen de ajuste, tá? Aqui eu ajusto o fluxo de óleo para o primário e secundário. Então você viu como é fácil de localizar a válvula, é fácil de fazer a troca desses anéis. Então
quando você observar esses sintomas, você já pode tirar essa válvula e verificar como estão os anéis. Você viu que é simples tirar ali a chapinha e fazer essa verificação, certo? Vamos para mais um problema então, pessoal. O problema de agora, o problema da vez é a estrutura das máquinas, principalmente 1550, 1450, as máquinas maiores, aí 1185, 8700. O que acontece na estrutura dessas máquinas? Mas isso se aplica a todas, não só as maiores, mas aplica-se a todas as colheitadeiras saca-palha da linha verde, ok? A estrutura muitas vezes começa a trincar, começa a quebrar. E aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês locais específicos onde os parafusos acabam frouxando com o tempo. E você precisa, nas revisões, tomar um cuidado quanto a isso e reapertá-los, Num determinado período de tempo, você precisa verificar e apertar. Qual que é esse período de tempo? Cada vez que você mexer na máquina, toda revisão que você fizer na colheitadeira, verifique esses parafusos. Eu tenho aqui, pessoal, na estrutura, ali entre o chassi da lateral da máquina e a parte de cima, que vem desde ali da frente, passando por baixo do graneleiro e indo até lá o compartimento do saca-palha, esses parafusos da estrutura, eles costumam frouxar, tá? Então, a gente pega a máquina aqui na nossa oficina, que esses parafusos já estão caindo e nunca ninguém observou isso e colocou uma chave ali para fazer o aperto, tá bom? Então, isso acaba soltando as latas e a torção do chassi, principalmente nas máquinas maiores, como eu falei, acaba sendo maior e isso vai ocasionando trincas, porque ela começa a trabalhar. Aqui também, nessa outra cantoneira de baixo aqui do chassi, entre a estrutura dos sem-fins dos elevadores e a estrutura do ventilador de limpeza, também costuma acontecer isso. Muitas vezes acontece de quebrar toda a caixa do ventilador de limpeza, por frouxar os parafusos e esse ventilador, essa caixa do ventilador, trabalhar meio que dependurado por ali. Então, no decorrer do tempo, vai quebrando, vai trincando, ele vai forçando onde não deve forçar e acaba quebrando. Então, atenção especial a toda estrutura. Quando se faz uma revisão numa colheitadeira, a gente sempre tem que observar toda a estrutura e todos os detalhes da máquina, não simplesmente fazer lubrificação de rolamento, isso é o básico, verificar a engrenagem, verificar como é que está as vedações, isso são coisas básicas. A revisão vai muito além do básico. Uma revisão bem feita, ela precisa que você tenha um olho clínico para outras coisas que muitas vezes são esquecidas, como é o caso dessa estrutura, como é o caso dos parafusos da estrutura. Então, atente-se à estrutura na volta do tanque de combustível, à estrutura do chassi, da traseira da colheitadeira, tanto também dos tirantes de sustentação e de estabilização do eixo traseiro. Então, faça a revisão minuciosamente, se você é dono de colheitadeira ou se você é técnico, tenha essa visão clínica que a máquina precisa trabalhar bem como um todo, Não só a parte mecânica da trilha, Ela é completa, Então, quanto mais cuidado você tiver, maior vai ser a vida útil do equipamento e você vai evitar problemas aí, principalmente de estrutura. Muitas vezes aqui, pessoal, nessa estrutura do cilindro, aqui onde eu tenho essas cantoneiras aqui por trás, ela quebra bastante também, E quebrando, acaba que em um terreno inclinado, as barras do cilindro acabam pegando na polia, certo? Então, isso se deve muito ao que eu acabei de falar. Estrutura, parafusos frouxos, parafusos quebrados e a estrutura acaba cedendo e ocorre esse tipo de problema. Cilindro também com barras, cilindro desalinhado quando foi trocado no rolamento, enfim. Mas como a gente está falando de estrutura, esse sintoma de pegar as barras do cilindro por ali também pode acontecer devido a isso, certo?
Que mais, pessoal, que a gente tem aí de estrutura para verificar? A parte de acoplamento do alimentador, a parte de acoplamento do alimentador à máquina. Também é muito importante fazer essa observação. Nós tínhamos um problema, nós temos um problema nos alimentadores das 1550 principalmente, das 8700 e 1185, máquinas mais largas aí a gente sabe que geralmente acabam dando mais problema. Esses U's, eles abrem um pouco, devido ao peso das plataformas, e acaba, quando pifa um rolamento, essa estrutura do alimentador do cilindro, vou colocar a imagem para vocês verem, acaba trincando, e muitas vezes o pessoal não consegue mais alinhar aquilo e fica pifando, fica quebrando, estourando rolamento direto. Então esse é um problema crônico, tanto que na 1570, como você pode ver, essa estrutura ela foi modificada. Ao invés dessa estrutura de latas, estrutura de ferro, foi feita uma estrutura de ferro fundido, que dá muito menos problema, uma estrutura mais estável, uma estrutura mais firme, que aguenta mais peso, ok? Então tem que ter cuidado quanto aos trancos que são gerados aí no alimentador do cilindro, por acontecer isso, plataformas pesadas, 23, 25 pés, acabam ocasionando essa quebra aí do alimentador, tá certo? Então, quando ocorrer essa quebra, precisa-se fazer um trabalho de alinhamento, soldas bem feitas, para que o eixo não trabalhe enviesado e não trabalhe forçando os rolamentos. A partir do momento que forçar esse rolamento, que pifar novamente, aí você pode perder eixo, pode perder até a estrutura ali do alimentador, ser quase que impossível de recuperar. Então é mais um problema estrutural, ok? Então, meu povo, cuide da estrutura da sua máquina, cuide da estrutura da máquina do seu cliente, que todo mundo vai sair feliz nessa história e a máquina vai ter uma vida útil muito maior, beleza? Dúvidas sobre o problema estrutural das máquinas, também vai ter uma caixinha lá, para cada problema que eu estou falando hoje vai ter uma caixinha lá no Instagram, ok? Então eu espero que vocês acompanhem. Vamos para mais um problema então? Perca da rotação do cilindro de trilha. Pessoal, quando existe a perca da rotação do cilindro de trilha, eu posso ter alguns problemas. Um deles é o que? O reparo estourado, Aí o reparo estourado você pode observar, Você geralmente ele tem uma detecção visual do problema, Você consegue detectar visualmente aqui quando começa a saltar óleo detrás da polia do batedor do cilindro, Que é a polia que varia, certo? Então você começa a notar que tem muito óleo, que está muito sujo, está acumulando muita sujeira, está grudando muita poeira. Então você pode ter aí um reparo estourado, certo? Às vezes ele vaza pouco, ou às vezes ele vaza muito e você nota instantaneamente, não tem nem como trabalhar com a máquina, certo? Então em cima do pistão ali ele estoura e acaba não segurando mais a pressão. Isso pode acontecer. Isso pode ocorrer de forma repentina, muito rápida, ou aos poucos. Você nota que vai perdendo rotação e daqui a pouco ele estoura por completo, ok? Então essa é uma possível causa. Qual que seria outra possível causa? Pessoal, aqui no comando hidráulico da máquina, nós temos a válvula de retenção da rotação do cilindro, certo? Então essa válvula de retenção, ela às vezes pode estar com a mola fraca, com a mola cansada, e isso pode ocorrer de perder a rotação do cilindro também, tá bom? Então, se você não tem vazamento na polia, se você não tem perca de rotação por problemas no reparo da polia, por problemas de vazamento de óleo, também na linha da conexão rotativa, então você pode verificar a válvula de retenção, que pode ser ela o problema. Também, pessoal, um problema que já aconteceu aqui com nós.
A polia de trás do onde eu tenho o cubo, o cilindro que abre e fecha, né? A polia que vai em cima, ela estava com o cubo trincado. Então o reparo estourava seguidamente. E essa trinca não era observada, a gente não conseguia enxergar a olho nu essa trinca. Então, depois de trocar muitos reparos aí, a gente resolveu fazer um teste nessa polia e, consequentemente, foi observado que ela tinha uma trinca. Então, tivemos que substituir a polia inteira e aí sim resolveu o problema, mas ela estourava direto o reparo. Então, essa polia de trás, vou mostrar na imagem para vocês, que estava trincada, né? Então o cubo que vai em cima do cilindro estava trincado e acabava que não parava reparo, né? Estourava o reparo e a gente não conseguia observar que existia essa trinca a olho nu. Mas após umas 2 ou 3 trocas de reparo seguidas, a gente pensou, tem algum problema. E fazendo um teste realmente, polia trincada, né, o cubo na verdade trincado, o que acabava gerando esse dano nas vedações, certo? Então você vai acompanhando aí nas imagens a desmontagem dessas polias, né? Vamos colocar para você a desmontagem das polias aí e para você saber como fazer esse reparo. Esse reparo, quando você estiver numa safra e acontecer isso, você não precisa remover o elevador de retrilha, como nesse caso a gente está sem o elevador de retrilhas, você não precisa remover, você pode só afastar ele. Afastando ele, você consegue fazer a remoção das polias e trocar esse reparo, beleza? Então, mais um problema aí solucionado aqui na nossa segunda aula. Pessoal, essa foi a aula de hoje, então a segunda aula da série D3. Muito obrigado pela participação de todos aí que assistiram. Esse vídeo vai ficar disponível por mais algum tempo. E amanhã nós vamos falar sobre preço de manutenção, preço de peças, de mão de obra, os melhores lubrificantes, os melhores óleos e aditivos para a gente estar utilizando nessas máquinas, certo? Então, não percam e não esqueçam de deixar lá na caixinha do Instagram novamente seu comentário sobre a aula, se foi legal, se não foi, também no direct lá no WhatsApp, lá na mensagem do WhatsApp. Então peguem o número lá e vocês têm lá no grupo e enviem a opinião, foi legal, não foi, foi bacana, beleza? Isso vai ser muito importante para a gente estar melhorando cada vez mais, tá bom? Então até amanhã vai ser muito bom, beleza? Até mais!